Nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos nesta manhã expressar a nossa alegria de estar chegando no seu lar para mais uma escola bíblica dominical, transmitindo aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo. E temos o nosso pastor presidente, Jamir Olímpio Batista. Queremos dizer a você que não tem algo melhor quando estamos aprendendo mais da Santa Palavra de Deus e saber que quando estamos aprendendo, estamos cada dia enriquecendo o conhecimento das Santas Escrituras Sagradas. E a lição de hoje, estaremos falando da lição 3, 16 de outubro de 2022, onde nós temos o tema As Abominações do Templo. É o tema deste assunto que estaremos no discorrer com vocês, participando aqui deste banquete espiritual. E dizer para você, claro que nós reconhecemos que a nossa escola online é uma escola assim mais na parte essencial, é mais resumida, mas o importante é nós tirar proveito daquilo que nós temos aprendido e levar a você esse assunto importante da nossa escola bíblica dominical. E vamos lá para o texto áureo, que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu os que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, e o versículo 6. E a verdade prática diz: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. É o nosso texto áureo e a nossa verdade prática da nossa escola dominical. E o assunto que nós vamos discorrer nesta manhã está registrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 8, versículos 5, 6 a 9, e no capítulo 12, versículo 14 a 16. Então, se você tem a sua revista aí, se não tem, guarda aí com a sua Bíblia, esteja aí atento a esses versículos que acabamos aqui de citar, e você estará nos acompanhando aqui. Vale até a pena nós repetirmos, né? E em Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6 e 9, e versículo 12, 14 e 16. É o assunto que nós estaremos discorrendo nesta manhã. E lembrando também que a lição de hoje temos a palavra-chave falando sobre idolatria, porque a lição ela vai envolver tudo em torno desse assunto que nós estamos já compartilhando com você, e esse assunto que vai nos dar um despertamento desse perigo que muitas das vezes cerca a vida de todos nós cristãos e de todo ser humano na face da terra. E já vamos entrar aqui na introdução que diz: a literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou este estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, apocalíptico. E aqui está capítulo 1 e o capítulo 40, 48, e além do capítulo 8 e até o 11, e aí continuando, que o capítulo 8 inicia uma nova sessão nesta modalidade, meio pela qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. E o objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes. É o assunto que nós já estamos falando aqui nesta manhã. Queridos, nesta manhã aqui nós vemos que a lição, ela define um paralelo desses dois livros, a qual o comentarista tem citado aqui na introdução. Como nós vemos aqui o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, que é uma revelação. Porque é trazido como visões, símbolos, né?
tanto no Ezequiel e tanto no Apocalipse, tem registrado estas citações que nós estamos falando aqui nesta manhã. E aí nós vemos aqui, meus queridos, como já temos falado, o foco e o ponto principal desta lição, falando sobre idolatria, que é um alerta que o Senhor tem trazido para nós, desse grande perigo como cercou na vida do povo de Israel, e também para nós que estamos aqui aprendendo esta lição maravilhosa. E veja bem que o Senhor revelou a Ezequiel essas abominações ali no templo da casa de Israel. O povo que conhecia o verdadeiro Deus, o povo que é a nação eleita, mas muitas das vezes eles caíam em declínio espiritual diante de circunstâncias e diante de abandonar a sua fé e crer em uma crença pagã, uma crença que não tem valor, e assim sucessivamente. E eu quero nesta manhã aproveitar que nós estamos aqui na introdução, lembrando para nós que desde Gênesis até Apocalipse, tudo que é pecado é abominação diante do nosso Deus, mas não tem pecado mais repugnante, que aborrece o nosso Deus, é o pecado da idolatria. E é um assunto que nós estamos vendo aqui nesta manhã, e eu acredito que esta lição vai nos trazer um despertamento para nós, de nós não cairmos como aconteceu com o povo de Israel. E aí nós vemos aqui sobre a visão que está registrado no primeiro tópico. Veja bem, a segunda visão, as visões do Apocalipse no capítulo 1 e 11 são parte de uma única unidade literária. E o profeta recebeu esta visão 14 meses depois da primeira, e a visão da carruagem da glória de Deus, e no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano do mês 6º. Está registrado em Ezequiel capítulo 8 e o versículo 1, que diz: mas esta visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. É o que nós estamos vendo aqui nesta lição. Veja bem, queridos, mediante as visões que Deus dera para Ezequiel, eu achei algo muito importante aqui desse assunto. Vemos como Deus trabalha de uma forma soberana, grandiosa, em saber que tudo está nas mãos dele. Ele opera de uma maneira como ele quer e da maneira que ele sabe fazer. E aí nós vemos que Deus estava dando esta visão ao profeta Ezequiel. Aquela abominação que o povo Israel estava ali pecando perante o Deus, ali aquelas práticas, vamos dizer assim, que estava trazendo a ira sobre os moradores de Jerusalém, a qual nós queremos falar aqui nesta manhã. E aqui na continuação fala que esta data é importante, porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídas. E esta visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia os eventos que estavam para acontecer. Então está aí, como nós vemos aqui no princípio aqui do livro de Ezequiel, onde teve a primeira visão da carruagem da glória de Deus, e ali do ano do cativeiro do rei Joaquim, e assim sucessivamente. Mas aqui a visão que Ezequiel estava tendo, mediante aquilo que Deus estava mostrando para ele, era algo chocante, era algo impressionante. Veja bem, o lugar santo, onde que habita a presença, magnitude do nosso Deus, e ali aquele povo estava trazendo coisas, vamos dizer assim, pecaminosas aos olhos do nosso Deus. É o assunto qual estaremos discorrendo aqui dentro desse assunto nesta manhã. E aí nós vemos, queridos, é algo que, vamos dizer aqui, que por certo, né, que o profeta Ezequiel deve ter pensado de uma forma mediante aquilo que Deus estava mostrando para ele, mostrando a causa, que aquele povo estava trazendo coisas abomináveis aos seus olhos.
E aí vocês podem observar, no ponto 2 do primeiro tópico, onde fala das visões das abominações do templo. E aí veja bem o que o escritor mostra para nós, que a visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. É isto? Então nós vemos aqui que foi algo sobrenatural, vamos dizer assim, levado a uma dimensão espiritual. E o que nos chama a atenção aqui, que mediante aquela visão que Deus estava mostrando para Ezequiel, era em tempo real, como de fato, como vocês podem observar hoje, nós estamos numa era de tecnologia. No passado muitos não tiveram esse privilégio. Hoje nós temos o recurso aí das redes sociais, quando se trata, principalmente a nossa escola dominical, estamos aqui transmitindo em tempo real, e aí você está aí do outro lado do mundo, ou lugar aqui no Brasil, está participando aqui conosco, e é dessa mesma forma que Deus estava dando essa visão ao profeta Ezequiel. Naquele momento, daquilo que estava acontecendo, tudo estava acontecendo em tempo real. Às vezes alguém pensa de uma forma de dizer assim, recurso tecnológico, hoje nós estamos na era moderna, como já temos falado, mas Deus, na sua magnitude, no seu poder, porque tudo pertence a Ele, também Ele fez isso na vida do profeta Ezequiel. E aí nós vemos que dentro daquelas visões, mostraram o fato que estava acontecendo no ato daquela revelação, e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Isso quer dizer, como nós já temos falado, em tempos reais, mas também em tempos vindouros, que ainda teria para acontecer. Então foi essas visões das abominações ali no templo que Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel. E aí nós vemos aqui no ponto 3, como entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém visões de Deus, e depois ele retornou à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, onde Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então nós vemos, queridos, foi uma grande experiência que Deus estava dando na vida de Ezequiel. Mesmo que foi uma experiência que no momento era infortuno, mas nós vemos ali que Deus estava mostrando essa prática abomináveis. E aí podemos observar, queridos, como nós estamos falando aqui nesta manhã, mediante esta lição que já estamos falando com vocês, vemos que Deus naquele momento, Ele não estaria tendo piedade diante daquela fatalidade. Porque nós vemos que às vezes pregamos um Deus misericordioso, um Deus perdoador, um Deus amoroso, mas sabemos também que o nosso Deus também é justiça. Sabemos que Ele vai tratar o mundo atual com justiça. Hoje nós temos a bondade e a graça de Deus que é espalhada sobre o nosso Brasil, em todos os lugares onde aqueles que têm tido esta oportunidade de conhecer a palavra, e outros também que têm ouvido esta palavra, mas uma coisa que nós podemos afirmar e trazendo para os dias atuais, sabemos sim, que quando aquilo que se depara na justiça de Deus, Ele executa o seu juízo sem misericórdia.
era a situação que aquele povo estava tendo diante desse cenário. E o comentarista deixa bem claro, pela razão qual a sua destruição se torna inevitável. Então está aí o primeiro tópico sobre a primeira visão, sobre a visão. E agora nós vamos para o segundo tópico, sobre as abominações, continuando aqui a visão que Deus estava dando a Ezequiel. Veja bem, a imagem de ciúme. O termo ciúme do hebraico, que quer dizer quiná, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semeu, em hebraico imagem, hidro, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque, poste, ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira Azerá, mas que foi destruída pelo rei Josias. Isso é o fato das histórias que aconteceu, não é isto? E muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Nós sabemos, queridos, mediante esse assunto aqui, essa imagem de ciúme, isso nos dá a entender e nos permite aqui esta lição abrir esse ponto aqui desta imagem de ciúme. Como nós sabemos na Bíblia Sagrada, né, que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de cada um de nós. E ainda mais quando ferimos a sua santidade. E esta é a causa que o povo de Israel estava trazendo esse contraste mediante esta lição. E a coisa que eu achei muito importante, que quando se fala no ciúme, no hebraico, quiná, significa zelo, ciúme, ardente e ira. Isso tudo estava enquadrado dentro desta colocação e dentro deste fato que nós estamos compartilhando com vocês. E aqui no ponto 2 fala também do culto aos animais aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. E nessa visão o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda a sorte de animais abomináveis e répteis. Pensa bem, além dos ídolos do povo, a idolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Então nós vemos aqui, queridos, no primeiro ponto aqui, a imagem de ciúmes, a qual nós acabamos de fazer um rápido comentário aqui. E aí nós vemos aqui também, no ponto 2, aquilo que o Ezequiel também presenciou. Nesta visão, como nós acabamos de ler aqui, isso tudo foi em visão, não é isso, né? Precisou naquele momento, Deus trouxe em visão o profeta ali no pátio, e onde ele levou ali para cavar um buraco na parede, para ver o que se passava nas câmaras do templo. Os irmãos observaram uma coisa, fica aqui, o que levou esse povo a abandonar o verdadeiro Deus? O que levou esse povo a implantar esses ídolos na sua vida espiritual? Como nós acabamos de falar aqui nesta manhã, é algo repugnante aos olhos do nosso Deus. E aí nós vemos também, como nós acabamos de ler, pinturas de formas animais que são coisas do Egito. Nós sabemos aí, ali na Índia, se não me falho, o boi é um animal que é uma espécie de adoração com aquele povo, e assim sucessivamente. Mas, queridos, nós sabemos que mediante esta lição, o nosso foco está somente no Senhor, no Deus que fez o céu e a terra, no Deus que nos dá o ar, que nos dá a chuva, que nos dá a bonança. Até nós vamos ver aqui, mediante a continuidade, alguém tinha, por certo, uma firmeza num Deus da fertilidade, né? E assim sucessivamente, mas sabemos que mediante esta lição, o nosso foco, a nossa prioridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, continuando
continuando aqui a visão que Deus dera ao profeta, os 70 anciãos. Os anciãos em hebraico, zaquem, literalmente é idoso, e em grego presbítero, o mais velho. Ambos se referem tanto às pessoas mais velhas, como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipe e líderes na comunidade cristã. Não tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e dada na escritura que indique ser uma referência ao Sinédrio, quanto a Jazanias, filho de Safã. Há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos veem o motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jacanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, e de um filho ou de uma filha que se apostou da fé. É isto, né? Então nós vemos aqui na continuidade da visão de Ezequiel, ele teve esta visão dentro dos anciãos, e aqui na continuidade, como nós falamos, dentro desses relatos, como nós vemos, os mesmos também estavam em declínio espiritual mediante esta lição que nós estamos falando com vocês. Então, queridos, como nós falamos aqui, sempre expressamos, tem muitas coisas pendentes aqui que poderíamos até relatar, mas para nós tirarmos o essencial aqui, é o suficiente dentro desse segundo tópico, né? Sobre as abominações que estavam acontecendo ali com a casa de Israel. Então fica definido aqui no primeiro tópico que a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. E fica definido aqui também, que é no tópico 2, que as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Isso vale lembrar, até nós abrir um parente aqui falando sobre ídolos. Sabemos, meus queridos, que quando se fala esta palavra ídolos, né? Sabemos alguém que adora uma imagem, ou a ver centralizado numa figura, ou vamos dizer, numa estátua, ou até mesmo um ator, um cantor, vamos dizer, até no meio evangélico, vamos dizer assim, se nós não tomarmos o cuidado, caímos em contradições com a palavra de Deus. Quantos muitas das vezes não têm procurado, vamos dizer assim, exercitar a sua fé na maneira que nós sabemos, na maneira que nós já temos acreditado, mas nunca esquecemos que a nossa prioridade é o Senhor, porque são ídolos, são coisas passageiras, ídolos são uma forma de pessoas que muitas das vezes faz sucesso momentâneo, mas tudo passa, mas o nosso Deus, ele permanece para toda a eternidade. E aí, continuando agora o terceiro tópico para nós chegarmos aqui ao final desta lição, sobre as abominações, o ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem sumérica, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto ao submundo, pensa bem, e no período da seca, e 6 meses vivo no período da chuva. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, e no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram pranteadoras, profissionais cuja função era lamentar nos velórios e enterro, para fazer com que os outros também chorem. E isto, né? Isso acontecia ali naquela antiguidade, e aqui o comentarista trazendo um ritual, uma finalidade desta crença, né, que o povo tinha sobre Tamuz. Queridos, nós vemos aqui dentro dessa Éfese, onde exerceu essa origem, e aqui nós acabamos de ler como era exercida a sua crença, o seu entendimento, na sua atuação, como acontecia, e aquele povo cria desta formalidade.
E como sabemos que a nossa chuva, a bonança que Deus manda sobre a terra, somente vem de Deus. Ele mesmo está escrito ali nos evangelhos, né? Que ele manda chuva sobre os bons e os maus, mas ele que manda a bênção sobre a terra. Então nós vemos, queridos, que o que nós podemos ver isso aqui é uma invencionice humana. Isso acontecia no passado também. E aí nós vemos aqui, que nos chama a atenção, que aquele povo ali, o povo que conhecia o verdadeiro Deus, mas eles não estavam assim, tendo uma formalidade assim, vamos dizer, de uma convicção íntima, mas estava sim, tendo uma maneira de servir a Deus, mas também envolvido com essa classe pagã, mediante esse assunto que nós estamos trazendo aqui nesta manhã. E aí nós vemos também, continuando aqui a visão do profeta, os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virado para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. E vale nós continuarmos aqui. Havia no Egito o templo do sol, em hebraico casa do sol, é termo trazido por Liópolis, na Septuaginta, vindo do grego Elion, ou Pólios, cidade do sol. É isso? Então nós vemos aqui, queridos, esses adoradores do sol, nós vemos que são origem de povo Egito, também da Babilônia, que também eles tinham esta finalidade também de adorar. E aí podemos observar como aqui no passado, essa tendência, essa invencionice, essa mentalidade que aquele povo abraçava isso com esta finalidade de ter esta crença pagã. Agora imagine, queridos, mediante esse assunto que nós estamos trazendo aqui nesta manhã, estou abrindo um parente aqui, como eu já falei, não tem assim como nós pegar um ponto assim, com mais assim ênfase, né? Mas aqui estamos trazendo o essencial. Veja bem, mediante essa situação, como Deus estava presenciando esta fatalidade, vamos dizer, essa catástrofe, não é isso, né? Mediante que o povo escolhido, o povo eleito, estava ali entrando, vamos dizer assim, em contradição perante o nosso Deus. E ele estava vendo isso, tudo mostrando a visão que Ezequiel estava tendo, mediante aquilo que Deus estava mostrando para ele. E aí nós vemos que o comentarista diz aqui no final, que não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade, né? Deus estava assim pronto a determinar a destruição, porque aquilo estava passando dos limites, como já falamos aqui, repito, nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, mas também é um Deus de justiça, e Ele trata todos os seres, sejam grandes e pequenos, mas sim, todos terão que prestar conta diante do nosso Deus. E aí, continuando, no ponto 3, os anciãos na casa do profeta, retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, viu Merodach, que o sucedeu no trono, e mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Não é isso, né? E aí, continuando, os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência na casa de Ezequiel. E, no entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para manter informado. Isto parece ser pouco provável. E, além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Queridos, estamos aqui já finalizando a nossa escola dominical. Esses relatos aqui estão baseados, claro, alguns sobre suposições, mas também está aqui registrado, mencionado a respeito do rei Joaquim, e também mencionando aqui, como nós acabamos de ler, e os anciãos, né, procurando uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento, vamos dizer, para Ezequiel.
como nós acabamos de ler aqui, com certeza, né? Eles iam frequentemente na casa de Ezequiel para pedir esta orientação. Mas aqui, queridos, vemos aqui que, além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, e assim como em Jerusalém. É o que nós temos visto mediante esta lição. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque Ezequiel foi um atalaia, foi uma sentinela que Deus levantou mediante esse assunto que nós estamos falando aqui, esse trimestre que estamos já finalizando o ano. Mas aqui era um profeta que estava com a verdade, era um profeta que tinha autoridade da parte de Deus, mas também havia muitos falsos profetas. Muitos mesmo já podem observar lições que nós já temos aprendido aqui na nossa escola dominical, a respeito desses falsos profetas, que muitas das vezes outros que não tinham uma firmeza em Deus eram presa fácil, e muitas vezes profetizavam mentiras. E hoje também não é diferente, devemos também ter muito cuidado mediante as fontes que nós temos aprendido, mas ficamos aqui nesta manhã, a nossa prioridade, para nós não ser presa fácil, mas que ficamos focalizados somente em Deus. E aqui nesta manhã chegamos à conclusão, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Queridos, que esta lição podemos, vamos dizer assim, colocar em prática e saber que nada pode nos tirar a nossa prioridade em Deus. Ele é o nosso autor e consumador da fé. Ele que nos deu esta garantia de alcançar a vida eterna que estamos aguardando a qualquer momento, a qualquer hora. E fica aqui nesta manhã, mediante esta lição, que possamos a cada dia ficar mais firme em aprender e conhecer mais as Escrituras Sagradas. Felizmente, estamos aqui concluindo esta lição falando sobre idolatria, mas eu gosto de expressar algo que acontece na era atual, entristece até nossa alma quando nós vemos pessoas que muitas das vezes participaram do banquete espiritual, reuniram conosco, outros, estou falando assim em modo coletivo, que estiveram participando aqui da Santa Ceia do Senhor, e hoje muitas das vezes tem caído em contradição e apostando da sua fé, mas aqui nesta manhã, esta lição veio esse momento oportuno. Reconheço que nós deveríamos abranger mais, mas eu acredito que é o essencial que nós estamos falando e é o essencial que nós aprendemos aqui nesta manhã. E que Deus possa nos abençoar a cada dia mais. E ter a certeza que tudo nesta vida, a prioridade é o nosso Deus. Ore comigo e pedimos a bênção de Deus sobre você e toda a sua família. Senhor nosso Deus, nesta manhã, Pai querido, nós somos gratos a Ti por esta lição tão maravilhosa que o Senhor tem mostrado para nós, que muitas das vezes vale a pena estarmos cada dia lutando contra nós mesmos, que nós possamos, ó Pai, cada dia não cair no erro, na situação do povo de Israel ali no passado, onde contradizeram os Teus mandamentos, mas sabemos, ó Pai, que Tu és ainda um Deus misericordioso, Tu és um Deus bondoso, o Senhor está pronto para perdoar aqueles que têm arrependido, o Senhor está pronto para aqueles que estão chorando, aqueles que estão com a sua alma contrita, em saber a cada dia, reconhece que precisa do Senhor, mas que possamos, ó Pai, estarmos firmes na Tua palavra, e que na certeza que o Senhor estende a mão sobre cada um de nós aqui nesta manhã, e que a bênção do Senhor chega na vida de cada um dos Teus servos, e a cada um que tem participado conosco. Pai Santo, ser com cada um é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Queridos, estamos chegando aqui para mais um final da nossa escola, da nossa EBD, e convidamos no próximo domingo aqui nesse mesmo horário e neste mesmo canal. E se você não inscreveu, inscreva, aí está o nosso canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Baixo Guandu, e você receberá todas as notificações de todos os eventos que estarão acontecendo aqui em nosso meio. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.